Muito bom dia, crianças. Tudo bem? Eu fiz o primeiro vídeo para vocês sobre este assunto, né, das ligações químicas. E em algum momento, lá no meio do vídeo, o áudio sumiu. O áudio simplesmente sumiu lá no meio. E aí ficou meio complicado, né, de poder estudar aí certinho a aula. Então eu fiz um outro esquema aqui na minha casa. E às vezes você vai ver que a imagem dá uma travadinha, né? Dá uma seguradinha, porque agora eu estou filmando com outro aparelho. Mas pelo menos o áudio não vai sumir mais. Assim espero, né? Então a questão é a seguinte, ó. O que a gente está vendo nas últimas aulas? A gente está estudando ligações químicas, né? O que a gente precisa estudar nessas últimas aulas é o conceito de ligação química. Pois bem, o conceito de ligações químicas, ou dentro do conceito de ligações químicas, a gente tem três tipos de ligações, né? A gente tem a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, certo? A ligação iônica é o nosso objetivo hoje, é o nosso alvo aqui hoje. E ela é um tipo de ligação bastante importante, tá? Ela, junto com as ligações covalentes aqui, compõe um grupo muito importante de ligações químicas, que a gente chama também de forças interatômicas ou interações interatômicas. E esse é o nosso objetivo, tá? Verificar o que são as ligações iônicas. E aí, ao final desse bloco, a gente tem as três ligações, iônica, covalente e metálica, bem especificado aí para vocês, certo? Então toda substância química ela é formada por um dos três tipos de ligações que a gente tem aqui. Pois bem, de onde vêm, né, as ligações químicas e o porquê que os átomos se ligam entre eles, né? Por que ocorre essa ligação entre átomos? Se a gente já estudou tudo sobre átomos, modelos atômicos, né, onde os elementos que representam esses átomos estão na tabela periódica, agora falta-nos saber por que um átomo se liga ao outro para adquirir essa certa estabilidade aí. E a resposta para essa pergunta nossa está no modelo, né, uma teoria, uma regrinha chamada teoria do octeto, que é um modelo de estabilidade. Ela foi baseada nos gases nobres, porque os gases nobres são extremamente estáveis, tá? Então todo gás nobre ele é um gás monoatômico, como está escrito aqui, ó, ele é um átomo isolado. Eles formam substâncias monoatômicas. Por exemplo, o oxigênio precisa de dois átomos, né, para se tornar um gás. A molécula é O2. O hidrogênio, o gás bromo, o gás cloro, o gás cloro, né, o bromo é um líquido. Todos eles precisam de duas ou mais moléculas, né? O ozônio são 3 oxigênios, O3. Já os gases nobres, eles formam gases monoatômicos, né? O gás hélio, como está aqui no exemplo da bexiguinha aqui, ó, o gás hélio, ele é formado de um único átomo de hélio, né? Então um único átomo já é uma molécula do hélio, certo? O que mais que a gente tem aqui no nosso estudo sobre a teoria do octeto e as ligações químicas, ó? Essa tal teoria do octeto, ela funciona então da seguinte maneira. Se os gases nobres são tão estáveis, qual que é o motivo dessa alta estabilidade? O motivo dessa alta estabilidade é pelo fato, ela ocorre, né, pelo fato deles terem todos a última camada, que a gente chama de camada de valência, completa, tá? Todas com 8 elétrons, e o hélio, que é pequenininho, ele tem 2 elétrons, porque ele só tem uma camada, né, ele é um átomo bem pequeno. E então, associando essas duas ideias, né, os gases nobres são muito estáveis e são os únicos que têm 8 elétrons na última camada, e isso dá origem à teoria do octeto. Significa que todo átomo, para adquirir essa mesma estabilidade que só os gases nobres têm, eles também precisam adquirir 8 elétrons na camada de valência, certo? E é isso que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Ó, toda vez que a gente procura na tabela periódica tipos de átomos para entender os tipos de ligações que eles fazem, a gente tem que olhar dessa maneira aqui, ó. Todos os elementos da família 1A, eles têm um elétron de valência, então eles são formadores de cátions. Eles se transformam em elementos de carga mais 1.
todos os elementos da família 2A, ou grupo 2, eles têm 2 elétrons de valência. Então, eles se tornam cátions mais 2, eles perdem esses 2 elétrons. E o alumínio, que é o representante formador de cátion da família 3A, ou grupo 13, ele perde 3 elétrons. Agora, por que esses átomos perdem 1, 2 ou 3 elétrons respectivamente? É porque assim, ó, se você pegar um átomo que tem 1 elétron de valência, como o sódio que está aí nessa lista, a camada anterior do sódio, ela já tem 8 elétrons, ela é uma camada completa. A distribuição eletrônica do sódio, ela fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, 1s2, beleza, a gente não olha para a camada 1. 2s2, 2p6 é uma camada completa, tem 8 elétrons. E aí, se a gente pensar em 3s1, para encher essa camada 3, eu preciso de mais 7 elétrons. Então é muito difícil em termos de energia. Ele se livra da camada 3, perde essa camada e fica com a camada anterior completa. Tá? Por isso que quem tem 1, 2 ou 3 elétrons respectivamente são átomos que doam 1, 2 ou 3 elétrons, né? É o número de elétrons da sua camada de valência. Então eles são todos metais e têm essa tendência a formar cátions. São elementos formadores de cátions, certo? Agora vamos ver o outro lado da moeda, os formadores de ânions. Quando a gente vai para o outro lado da tabela periódica, grupo 15, 16 e 17, no grupo 15, ou família 5A, eles têm 5 elétrons de valência. Então aqui é mais fácil ganhar 3 para ficar com 8 do que perder 5. Por isso que esses átomos ganham 3 elétrons e vão formar ânions 3-. Quem está, melhor dizendo, na família 6A, falta só mais 2 para completar o octeto, então ele ganha 2 elétrons, são elementos 2-. E os elementos do grupo 17, ou família 7A, já tem 7 elétrons de valência, é muito fácil que eles ganhem 1 e completem o octeto e se tornem semelhantes aos gases nobres, né, em termos de quantidade de elétron e de elevada estabilidade. Certo? Então eles são não metais e os não metais têm uma tendência a formar ânions. Eles são formadores de ânions. Maravilha, crianças? Tudo certo até aí? Pois bem, seguindo aqui a nossa vida, então, coloquei uma tabela aqui para a gente pensar sobre essas famílias todas, ó. Família 1A, essa bolinha aqui é uma representação chamada representação de Lewis ou fórmula eletrônica. Ela mostra para nós os elétrons de valência, tá? E os elétrons de valência dos elementos da família 1A, ó, todos eles têm 1, na família 2A tem 2, na família 3A tem 3. Ou seja, até aqui, ó, grupo 1, 2 e 13, a gente tem 1, 2 e 3 elétrons de valência. Quem tem 1, 2 ou 3 perde esses elétrons de valência e se tornam cátions. E quem tem 4 elétrons, como o caso dos elementos da família 4A? Aí a gente não tem formadores de cátions e ânions, até existem, mas a gente vai ver depois eles compartilhando elétrons, que é a ligação covalente, nosso próximo tópico. Aí os grupos 15, 16 e 17, eles têm respectivamente 5, 6 e 7 elétrons, então eles recebem 3, 2 e 1 para completar a sua valência. Então o que está marcado aqui embaixo é o que falta para que eles completem o octeto, atinjam o octeto completo e se enquadrem na teoria do octeto. Família 1A, ele doa 1, 2 e 3, né? Famílias 1, 2 e 3A, eles doam 1, 2 e 3, porque vai faltar 7, 6 e 5, é muita coisa. Família 4 falta 4. Aí a família 5 falta 3, família 6 falta 2, família 7 falta 1. Beleza? Vai marcando aí os pontos que você não está entendendo direito, para você voltar ao vídeo depois e também para você mandar lá no WhatsApp quais são as suas dúvidas, né? Quais são os problemas que você encontrou aí no meio do caminho, tá bom? Aqui o slide ficou meio tortinho, então já vamos passar tudo, ó. Eu acho que é mais ou menos por aqui, que estava tudo sem áudio lá no outro vídeo. A ligação iônica, ó, se você pensar antes da ligação ocorrer, aqui a gente tem o sódio e o cloro, metal e não metal, tá? Muito importante lembrar que a ligação iônica ocorre sempre entre metal e não metal. Porque o que é, né, a ligação iônica? O metal fica positivo, a metal fica negativo,
forças eletrostáticas, eles se juntam e a gente tem aí uma ligação muito forte, né, que a física explica que é uma atração entre duas cargas opostas, certo? Aqui, ó, não sei se dá para ver direito, tá bem clarinha a figura, né? Mas a gente tem um átomo que só tem um elétron na camada de valência. Ó, aqui embaixo está a distribuição eletrônica do sódio, ele tem 11 elétrons no total e só um é de valência. E aqui está o cloro tem 7 de valência, olha a camada de valência dele, ó, 3s2, 3p5. Ou seja, o sódio que só tem 1 não vai receber 7 elétrons, porque energeticamente isso é muito difícil. Então ele doa esse 1 elétron para um átomo qualquer, como o cloro, que está aqui precisando de 1. E olha a camada anterior do sódio, ela já tem 8 elétrons, por isso doar 1 elétron para ele é muito importante. E o cloro? O cloro já tem 7, se ele recebe esse 1 elétron, ó, ele fica com 8, e os dois ficam com camadas completas. Ó. O sódio passa a ser sódio mais 1, então ele fica S2P6, e o cloro passa a ser cloro menos 1, S2P6. Então os dois ficam completos. Cuidado com a anotação, né? Quem perde elétron é positivo, quem ganha é negativo. Por quê? Porque eles estão perdendo e ganhando carga negativa, certo? Fácil de entender a representaçãozinha aqui, galera? Então a gente forma Na mais Cl menos, e aí cargas opostas, a física explica que essa força de atração é bastante elevada, né? Então a ligação é bastante estável. Mais um exemplozinho aqui para a gente fixar de vez, ó. O cálcio, ele é um elemento que tem distribuição eletrônica 4s2, a camada de valência dele. E o flúor é 2s2, 2p5, a camada de valência. Então o flúor tem 7 elétrons, ele só consegue receber 1 para completar o octeto. Mas o cálcio precisa doar 2 para ficar com a última camada completa. Ou seja, o cálcio se liga a 2 átomos de flúor. Por isso que a fórmula fica CaF2, porque são 2 fluoretos, né, o F-, que são necessários para neutralizar um átomo de cálcio. Alguns de vocês devem ter aprendido também a chamada regra do escorrega, que é uma saída que a gente encontra para facilitar a maneira de escrever a fórmula, que é essa daqui que está aqui, ó. A carga do F é menos 1, então o 1 vem aqui no cálcio. A carga do cálcio é 2, o 2 vai lá no flúor, então fica Ca1F2. Tá? Mas também não é difícil a gente pensar, né, que se alguém doa 2 elétrons e vai se ligar a alguém que só recebe 1, preciso de 2 átomos para neutralizar a carga positiva, né, 2 átomos negativos, né, para neutralizar a carga positiva do cálcio nesse exemplo aí. Certinho? Aqui algumas representações importantes para a gente, porque os exercícios trabalham uma nomenclatura meio esquisita, né, quase sempre. E aí eles podem chamar, por exemplo, ó, de cátion monovalente, cátion bi ou divalente, cátion trivalente. São átomos que ficaram positivos e esse mono, bi, di, né, ou tri, denota para nós a quantidade de elétrons que ele perdeu. Ao mesmo tempo a gente tem os negativos, né, ó. Tem um ânion trivalente, um ânion divalente ou bivalente, um ânion monovalente. Então é só a quantidade de cargas, geralmente 1, 2 e 3, e aí a gente faz a junção entre eles, certo? Bom, por enquanto é o fim, mas é o fim só das ligações iônicas, tá? Esse é o nosso primeiro grupinho de ligações químicas, as ligações iônicas. Galera, lá no outro vídeo que ficou sem som, que já está disponível para vocês lá no plural, eu não vou excluir ele de lá, no final a gente faz os exercícios. E aí aqui eu não vou colocar então os exercícios, porque eles já estão lá. Se eu não me engano, entre 2 e 7 minutos de vídeo ficou sem som, mas lá no finalzinho tem uns exercícios, beleza? Galera, cuidem-se, fiquem calmos, porém estudem, né? Vamos manter aí a nossa disciplina de estudos, que tudo vai dar certo, beleza? Qualquer coisa envie sua pergunta lá pode ser no Facebook também, se quiserem adicionar lá no Facebook, mas a gente está lá no WhatsApp para responder para vocês, belezinha? Até mais e até o próximo vídeo, estudem, hein?